eu quero convidar aqui o pastor Gel, que vai trazer a palavra de Deus nesta noite. Que vai trazer a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe você, pastor Gel. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos nessa noite aqui, nesse culto tão abençoado, para abençoar vidas que estão nos assistindo nesse culto online. Já tivemos uma palavra muito abençoada e a gente vai compartilhar também um pouco da palavra de Deus, para você que está em casa nos assistindo, seja mais uma vez edificado pela palavra de Deus. Nesses dias que estamos vivendo, precisamos muito da presença de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Vivemos dias difíceis, dias tensos, e que se não for a graça do Senhor na nossa vida, a gente não dá conta, não é verdade? Só a graça do Senhor. Eu quero te convidar a ler a Bíblia, você que está nos assistindo. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 16. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 16. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Você que encontrou em casa aí, digita amém. Êxodo capítulo 16, versículos 1 a seguir. Precisamos de esperança para uns dias difíceis. Precisamos da graça de Deus. Diz assim o texto, queridos. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deveria sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficaram sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhe dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós. Pois, afinal de contas, quem somos nós? Quem somos nós? Só até aqui, Pai, a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Mais uma vez, continua ministrando ao nosso coração, ao coração dos ouvintes, daqueles que estão assistindo também, pelas mídias sociais, pela TV Jet, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos sair daqui melhor. Essa pessoa que está ouvindo, assistindo, que ela seja edificada pela tua palavra, no nome precioso de Jesus, amém, e graças a Deus.
Queridos, que palavra linda, maravilhosa. Hoje eu meditando nessa palavra, hoje no programa de rádio também, eu fazendo o programa, eu falei sobre ansiedade. Meditei em um outro texto, mas falei um pouco a respeito da ansiedade. As pessoas estão desesperadas, desnorteadas. O telebênção aqui da igreja está congestionando. As pessoas estão desnorteadas, sem rumo. A gente está recebendo atendimento praticamente 24 horas online. Ainda essa madrugada estava atendendo uma pessoa. Porque as pessoas estão com medo. O medo do amanhã, o medo do futuro. Porque os problemas fazem com que a gente não enxergue a provisão de Deus em nossa vida. Uma das grandes preocupações da vida, queridos, ela está relacionada à provisão. Quantas pessoas que estão agora nos assistindo? O que será que vai acontecer comigo? Será que não vai faltar o necessário? Eu não estou falando nem de outras coisas secundárias, mas o básico. Quantas pessoas que não estão se perguntando agora, será que não vai faltar o necessário? Será que eu terei o suficiente? E quando chegar também a velhice, o meu amanhã, a minha aposentadoria? Conta a história que um filho, ele percebeu que sua mãe de 85 anos de idade estava muito preocupada com as finanças. Ele chegou para ela, aos 85 anos de idade, e disse: mãe, por que a senhora está preocupada? Já viveu tão bem, tem uma vida bacana. Ela disse: filho, eu estou preocupado com o meu amanhã. Eu não sei se terei o suficiente para viver todos os dias da minha vida. Ele disse: mãe, vem cá, eu vou te ajudar. Fez uma planilha no Excel, colocou todas as receitas dela, todo o dinheiro que ela tinha na planilha e todas as despesas. E chegou para ela e disse assim: mãe, se a senhora viver mais 20 anos daqui para frente, mantendo esse gasto mensal que a senhora tem, a senhora ainda terá suficientemente para viver mais 20 anos com o dinheiro que a senhora tem. Ela disse para o filho: sim, filho, mas esse é o meu problema. E depois dos 20 anos? O que será de mim? Ou seja, uma mulher que estava preocupada pelos próximos 20 anos, já tendo vivido 85 anos fartos. Queridos, esse é o problema da nossa humanidade. Temos medo de não termos o suficiente. Apesar de nos referirmos a Deus como Deus da provisão, nós vivemos ansiosos quanto ao futuro. A gente está acostumado a falar, é até poético, é até bonito proclamar o Deus da provisão, Jeová Jirê. Mas na prática, quando vem dias difíceis como esses que estamos vivendo, somos colocados à prova. Um dos nomes hebraicos para Deus é Jeová Jirê, cuja tradução mais apropriada é o Deus da provisão. Esse texto que lemos aqui descreve um povo ansioso quanto ao sustento de Deus, preocupado com a sua sobrevivência. E nós não somos diferentes. Quando nós somos dominados pela ansiedade, algumas coisas acontecem. Você que está em casa me assistindo, preste atenção. Algumas coisas acontecem conosco quando somos dominados pela ansiedade. A primeira coisa que vem na nossa boca é a tal da murmuração. Irmãos, eu já me peguei por diversas vezes murmurando. Esse trem é danado. É danado. Toda a congregação, olha o que o texto diz, verso 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto.
Êxodo 16, 2. Esse é o primeiro resultado. Esse é o primeiro resultado. Logo que surgiu um problema, lá estava o povo murmurando. O que mais a murmuração, o que mais a ansiedade causa, além da murmuração? Ela também contagia. É contagiante. Comece a caminhar com o murmurador. Comece a andar com quem fala mal, com quem reclama da vida, quem reclama de tudo. Logo, logo você será pego nesse vício de estar murmurando também, porque esse trem é contagiante, se alastra. Toda a congregação dos filhos murmuravam, porque aquilo foi passando de um para um, não foi só um que murmurou, não foi só um que se rebelou, que falou mal, não foi só um que disse que não tinha pão, que tinha comida, tiveram até saudade do Egito, não, toda a congregação. O que mais eu aprendo? O que a ansiedade nos leva? A murmuração também, ela nos leva a antecipar o pior. Olha o que eles disseram no verso 3. Nos trouxeste a este deserto para uma tarde de fome toda esta multidão. Olha que interessante. Eles haviam saído do Egito há pouco tempo, no 14º dia do primeiro mês, e este era o 15º dia do segundo mês. Apenas 1 mês e 1 dia foram suficientes para eles começarem a murmurar. E eles saíram com bastante mantimento, para caminhar muito tempo. Mas bastou 1 mês no deserto, foi o suficiente para eles começarem a murmurar. Não é muito diferente da gente. A gente é pego numa prova, começa logo a murmurar. Mas o mais interessante que eu vejo aqui é que a murmuração, queridos, ela tira o impacto da celebração e da gratidão. Interessante que o clima de luto dominava a congregação. Nenhuma gratidão, nem alegria, apenas desespero. Poxa, há 1 mês e 1 dia atrás, eles tinham saído do Egito. Eles viram o braço forte do Senhor tirando de lá. Mas não tinha alegria, não tinha gratidão, não tinha celebração. Observe que quando nós estamos diante de um problema e começamos a murmurar, a gente esquece do que Deus já fez por nós. A gente esquece das experiências maravilhosas e fantásticas que já vivemos com Deus. Porque a murmuração, ela tem esse poder de neutralizar a celebração, a gratidão a Deus. Você que está em casa me assistindo, aquieta a sua alma. Se você está murmurando, se você está reclamando de tudo, ainda mais nesse período de confinamento, que a gente fica propício a ficar mais nervoso, agitado. Ontem eu falei, até fiz uma postagem, que o meu relógio biológico entrou em parafuso. Eu não estou conseguindo distinguir 3 da madrugada das 15 horas. Isso é uma loucura. Então você que está em casa, nessa quarentena, no confinamento, vigie, porque está um ambiente propício para a gente murmurar. Eles tinham visto a ação de Deus contra os egípcios. Eles viram a intervenção sobrenatural em Mara, Êxodo 15, 22. Tudo isso num espaço curto de 1 mês, já esqueceram, irmão. Porque a murmuração não deixa a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso é fato. Outra coisa que eu vejo, que a murmuração nos faz hostilizar as pessoas. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra quem? Moisés e Arão. Eles não tinham nada a ver. Quando a gente começa a murmurar, a gente começa a hostilizar as pessoas. Basta observar em casa. Basta observar no local de trabalho, no nosso dia a dia. Quando as coisas não vão bem, a gente, não é assim? A gente sempre tem que encontrar um culpado, como diz o ditado, alguém para pagar o pato. Por causa da nossa insatisfação, por causa da nossa murmuração, sempre a gente quer transferir a culpa
para alguém. Outra coisa, a murmuração é essencialmente uma queixa contra Deus. Eles não estavam murmurando contra Moisés e Arão. Por isso que no texto aqui, Moisés e Arão, eles fazem questão de deixar bem claro que eles estavam falando contra Deus. A nossa murmuração não é uma queixa contra o próximo, contra o patrão, contra o vizinho, é uma queixa contra Deus. Porque Deus, ele não perdeu o controle da situação. Se você tem promessa de Deus, meu irmão, acredite que o socorro de Deus chegará para a tua vida. O Salmo 37:4 afirma: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Já a murmuração é o oposto disso. Podemos alegrar a Deus, afinal, Ele é o responsável pela miséria e fracasso que estamos atravessando. A gente tem essa ideia. Pô, Deus é o culpado, tudo isso que está acontecendo, será a vontade permissiva ou a vontade absoluta de Deus? Por que então Deus não se move para trazer um livramento? Isso é um mal, queridos. Agora, o que a gente deve fazer para combater isso? Tem um antídoto. Como a murmuração ela é resolvida? Por todas as razões acima enumeradas, e por ela ser tão danosa para as nossas emoções e a vida espiritual, a murmuração ela precisa ser tratada. Esse texto aqui nos mostra exatamente como eles resolveram a questão. Preste atenção, você que está me assistindo. Primeira coisa, para resolver a murmuração, o que Moisés fez? Ele levou o povo a se aproximar de Deus. Verso 9. Chegai-vos à presença do Senhor, diante de Deus, que é tratarmos a situação e o coração. Primeira coisa, irmãos, se a gente quer resolver esse problema de murmuração, a primeira coisa é se chegar a Deus, é ser mais íntimo do Senhor, é se aproximar mais dEle, é buscar mais, é orar mais. Se está orando e não está resolvendo, intensifica essa oração, intensifica a leitura da Bíblia, ouve louvor em casa, deixe um ambiente propício para que o Senhor seja glorificado, prepare o seu ambiente de milagre. Geralmente, em casa, de manhã, eu assumo a cozinha. A esposa trabalhando, as crianças na escola, eu assumo. Lavo louça, preparo a comida, mas está lá sempre um aparelho, vendo um louvor, assistindo uma mensagem no YouTube, sempre ouvindo alguma coisa para edificar, porque quando a gente faz isso, o ambiente para o milagre está sendo preparado. Agora, irmãos, se a gente ficar 24 horas, Netflix, TV, só notícias, só tragédia, só coisa ruim, o ambiente não tem como ser gerado, a gente vai acabar murmurando. Então a primeira coisa para resolver a murmuração, o que Moisés fez? Ele levou o povo a adorar a Deus. Então adore a Deus em meio à crise, adore a Deus em meio à adversidade. A cura, o antídoto para a murmuração é adorar o Senhor, não tem outro meio. Adore a Ele. Segunda coisa que eu vejo aqui, Deus revela sua provisão. Deus já tinha um plano para aquela situação que viviam. Ele é o Deus da provisão, Ele vai cuidar, meu irmão. O grande problema diante da preocupação não é a situação em si, mas o coração incrédulo. É o coração incrédulo que perde a capacidade de crer. A gente fica anestesiado, a gente para de crer nos milagres. Quantas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo, que já viveram grandes milagres, mas só que a murmuração neutraliza, dá uma amnésia, a pessoa esquece do que já viveu com Deus.
De quantas experiências? Deus afirmou que Ele é o Deus da provisão, que Ele irá fazer um milagre em Cristo, que supre cada uma de nossas necessidades. Salmista Davi, ele diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Precisamos crer, deixa eu correr por causa do tempo. Sua provisão é suficiente. Olha o que o texto diz, verso 16. Colhei cada um segundo o que pode comer. O maná é um bom exemplo disso, irmãos, da provisão divina. O que você puder comer, vai poder colher. Deus não permitia extravagância, mas assegura o básico, nem excesso, nem carência. Não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Êxodo 16, 18. Nem mais, nem menos, o suficiente é o bastante. O nosso grande problema é que a gente quer em excesso. A gente nunca está satisfeito com o que Deus tem nos dado, nos proporcionado. Sabe por quê? Porque a ambição, ela revela-se ser tola. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã seguinte, ou seja, do maná, tinha que ser a porção do dia. A ordem foi dada, mas alguns inseguros e prevenidos, entre aspas. Essas seriam as palavras que escolheriam para nos justificar. Resolveram ignorar a recomendação divina. Não, eu sou precavido, eu sou esperto, eu sei o que eu estou fazendo. Afinal de contas, eu tenho família. Mas a ordem de Deus era para pegar a porção do dia. Deus não disse para pegar mais de uma porção. Era do dia. A palavra certa para tal situação é desobediência. Não deram ouvidos a Moisés. Não deram ouvidos. Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite, gente. Deus está ministrando ao seu coração. Aquieta sua alma. Fica tranquilo. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando de tudo. Quando houver necessidade de dose dupla, Ele vai cuidar. Ah, pastor, mas tem que ter um extra. Quando houver necessidade, Deus vai cuidar. Olha o que diz. Ao sexto dia, verso 22. Ao sexto dia, colheram em dobro. Ao sexto dia, colheram em dobro. 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram encontrar-se com Moisés. Na sexta-feira, podia pegar 2, em dobro. Guarde isso no seu coração. Haverá momentos em que Deus vai providenciar uma dose extra. Acalma seu coração. Ah, mas aluguel, conta, colégio, isso, aquilo. Haverá um momento. Aleluia. Haverá um momento na tua vida, na tua casa, que Deus mandará uma dose extra para a tua vida. Tome posse disso. Oh glória. A ordem é clara. Pode descansar. Não precisa exagerar, nem ficar ansioso. Deus manda para dias comuns e para dias especiais. Calma. O imprevisto, Deus não é pego de surpresa. Você, nós somos pegos de surpresa, mas Deus não. O problema é que muitos não querem descansar. A gente está com o controle na mão, entrega o controle para Deus e toma, não quer descansar. A ordem do sábado era para descansar. O problema é que muitos não querem descansar. Muitos estão querendo colher no sábado. Muitos estão querendo lutar com as suas próprias forças, resolver do seu jeito, com os seus métodos, com os seus recursos, com a força do seu braço. Ei, queridos, não. A ordem é descansa. Descansa. Ele é Deus da provisão.
Deus dará permanentemente. E comeram, verso 35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Sua provisão não é temporária. A provisão de Deus não tem prazo de validade. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Deus deseja que a sua provisão se torne motivo de louvor ao seu nome. Disse Moisés: o Senhor ordenou que lhes recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhe deis no deserto, quando os tirei do Egito. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, servirá de testemunho para as próximas gerações. Teu filho crescerá, vivenciando milagres dentro da tua casa, e as próximas gerações, teus netos, bisnetos, irão ter testemunhos para dar, através do que Deus fez na tua vida. Eu creio piamente nessa palavra, porque Deus pediu para que recolhessem um jarro de maná para as futuras gerações, para servir de testemunho e louvor. Nossos filhos precisam saber como Deus tem nos dado. Lá em casa eu costumo colocar meus filhos para orar quando eles pedem uma coisa, por mais simples que seja. Eu posso estar com condições de dar, com o dinheiro no bolso, só ir ali buscar. Mas eu digo, ore a Deus, que Deus vai preparar. Por que isso? Para eles entenderem que tudo vem de Deus. É simples, papai, é 10 reais, é 15, é 20 reais. Eu disse, Deus vai preparar. Porque eu estou estimulando eles a orar. Não é fazer barganha, é diferente. É para eles viverem uma experiência com Deus. Quando eu chego com o que eles pediram, aí eu digo, foi Deus. E foi Deus mesmo? Isso faz eles criarem relacionamento com Deus. Conclusão. Há uma coisa sobre o maná que pode passar desapercebido por nós lermos a Bíblia. A provisão de Deus é sempre exaltada na Bíblia, mas Jesus a toma para dar um sentido muito mais amplo, meu irmão, que é o maná. Veja o que diz João 31, 33. Vamos projetar aqui, eu já quero orar. João 31, 33. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu, declarou-lhe Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, aleluia! Nós servimos a um Senhor, a um Deus que enviou o seu Filho, que é maior do que qualquer maná. Jesus afirma que o maná no deserto, na verdade, era uma referência a algo muito maior. Aleluia! Falava de sua vinda, ele era o maná verdadeiro que desceu do céu e dá vida ao mundo. Com isso, Jesus demonstra que por detrás da ansiedade do homem, da sua insegurança, há um anseio por um alimento muito mais profundo. A principal crise no mundo é espiritual. A principal crise no mundo é espiritual e moral. Quando Jesus entrar no teu coração, você que está me assistindo, Ele vai preencher todo esse teu vazio. E você verá que o que falta em você é apenas
o Senhor. Nada além de Jesus poderá saciar nossa fome. Nada satisfaz, nem sacia, senão este pão que dá vida e que desceu do céu. Você pode buscar refúgio em qualquer lugar, você que está me assistindo. Mas tudo é momentâneo e passageiro. Tudo é enganoso. Esse mundo é um grande outdoor de propagandas falsas. Só Cristo pode preencher o vazio da tua alma. Você que está em casa não sabe mais o que fazer. Já esgotou todas as séries da Netflix. Já viu tudo que tinha que ver. Há um vazio no teu coração, na tua alma. E esse vazio só pode ser preenchido com um nome de 5 letras chamado Jesus. Só Ele pode satisfazer a tua alma e te dar vida eterna. Só Ele pode nos dar essa segurança. Pai, eu oro agora por cada vida. Eu oro agora por cada telespectador. Cada pessoa que está nos assistindo pela TV Jet e pelas mídias sociais. Vai de encontro. Tua palavra disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que haja liberdade. A pior prisão é a da mente, é a da alma. Dá liberdade aos cativos. Desce agora sobre essa casa, maná do céu. Jesus Cristo é ressurreto. Desce sobre essa casa agora e preenche todos os vazios e supre todas as necessidades, em especial a da alma. No nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus.